O inimigo. Essa expressão tem sido usada e adotada e repetida no meio cristão como uma referência ao demônio, Satanás, Satã, o diabo. O que pouca gente percebe, o que pouca gente lembra, é que na própria Bíblia há uma ocasião, pelo menos uma, em que o inimigo que é apresentado é o próprio Deus, inimigo daqueles que escolhem não ser seus amigos. E nós precisamos dar atenção ao texto sagrado para podermos ter uma melhor compreensão dessa realidade. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. E estamos prosseguindo no nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, vendo agora a continuidade do capítulo 5. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque temos acesso à tua palavra e porque o Senhor está conosco, nos ajudando nessa jornada, com o teu Espírito Santo nos incentivando, nos auxiliando e nos guiando a toda a verdade. Muito obrigado, Senhor, e mais uma vez nos ajuda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, Romanos capítulo 5, e vamos agora continuar a partir do verso 6. Vimos aqui no vídeo anterior toda a lógica que Paulo traça sobre nos gloriarmos em Deus, nos gloriarmos nas tribulações, e a tribulação que produz perseverança, que produz um caráter aprovado, que vai produzir esperança. E Paulo continua dizendo assim, diz assim a palavra do Senhor, Romanos 5, verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aqui é um choque essa leitura, porque há pessoas que pensam dentro da racionalidade humana, e isso é bastante comum, que Deus ama as pessoas boas, que Deus ama aqueles que fazem o bem. Bom, aí vem a Escritura e joga água nessa história, mostrando que ninguém é bom. Todos os seres humanos pecam. E Paulo aqui, então, nos ilumina o entendimento, dizendo, olha, de fato, no tempo devido, quando a gente era fraco ainda, Cristo morreu pelos ímpios. Então, Cristo não morreu pelos bons. Ele morreu pelos ímpios. Porque bom é só Ele. Bom é Deus. Então ele veio fazer isso por aqueles que não mereciam isso. E aí Paulo segue, olha, dificilmente alguém morra por um justo. Você pega uma pessoa então justificada por Cristo, uma pessoa que já recebeu a salvação, e vai ser difícil que alguém morra por ela. Isso é natural. Talvez alguém tenha coragem de morrer pelo homem bom. Vamos aqui considerar o homem bom como uma figura de linguagem, talvez, ou até pensando no próprio Cristo, né? Difícil, mas talvez pelo homem bom alguém queira. Só que aí vem a demonstração de amor de Deus. O amor humano, aquele amor que nós vemos nas poesias, nos livros, filmes, ele é um amor condicional. Ele é um amor que depende de circunstâncias. Ele pode ser grande, ele pode ser forte, ele pode até tolerar adversidades, mas ele não sobrevive ante a total ausência de retribuição. Mas aqui, veja como é que Deus demonstra seu amor. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda estávamos imersos no pecado. Aqui a expressão pecadores não se refere àquelas pessoas que pecam, porque nós temos esse problema. Não queremos, mas ainda pecamos. Mas se refere à pessoa imersa no pecado, aquela condição. Vamos aqui opor duas condições. Pecador é uma condição e justificado por Deus é outra. E ele fala, Cristo morreu por nós, não quando nós já estávamos justificados, mas quando nós éramos pecadores. Como agora nós fomos justificados pelo seu sangue, lembrando, justificado é ser tornado justo. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Alguns vão perguntar assim, ira de Deus? Como assim ira de Deus? Deus é bom? Sim.
Deus é bom. E a bondade de Deus faz com que ele não tolere a maldade que é praticada. E existe ira de Deus, existe, e ela virá sobre a terra, no dia e hora marcado que nós não sabemos. Mas ela virá. No entanto, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus não serão alvo dessa ira. Serão salvos dessa ira. Se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha aqui, inimigos de Deus. O ser humano de um lado, campo de batalha, Deus do outro. Dia e hora marcados. Vamos para a guerra. Não vai dar bom. E era essa a condição que nós estávamos antes de nós sermos reconciliados com Deus. Nós podíamos até não ter a consciência disso, mas era isso que nós estávamos fazendo. Nós estávamos em marcha, num campo de batalha, para enfrentar em guerra o Deus Todo-Poderoso. Éramos inimigos dele. E é isso que inimigos fazem. Mas aí então vem a reconciliação. E como é que ela vem, essa reconciliação? Pela morte do filho. Então agora Paulo traz uma lógica novamente, né? Paulo sempre progredindo aqui no conteúdo. Bom, se a gente sendo inimigo, ele veio e morreu por nós e aí nos reconciliou, então imagina agora que nós estamos reconciliados. Quando vem a ira, bom, a reconciliação foi pela morte. Agora, nós vamos ser salvos pela vida. A vida dele nos salva. Ele é nosso advogado, nós sabemos disso. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Aqui eu vou retomar o que nós já vimos antes. Até no vídeo anterior, no começo do capítulo 5, Paulo fala, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse se gloriar é ter uma grande alegria em algo. Ele falou, mas não só isso. Nós nos gloriamos também na tribulação. Que eu lhe falei, tribulação, né? Produz a perseverança, e aí vem o caráter aprovado, e vem a esperança. Aqui ele fala, nós temos mais uma coisa para nos gloriarmos. Nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse é um grande motivo para a nossa alegria. Não só a esperança que nós temos, não só a perseverança que vai nos levar, então, a termos mais esperança, mas também isso aqui, ó. O conhecimento, o fato, o entendimento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Quando o ser humano, quando o homem, quando a mulher percebe essa condição de pecador e tomam aquele peso do mundo caindo sobre a sua cabeça, é um momento que para muitos é um momento de desespero. É o entendimento de que existe um Deus santo, bom, puro, e que nós fazemos o mal, e que nós nos colocamos então como inimigos de Deus. Mas quando vem esse entendimento aqui, que nós de inimigos passamos agora a amigos de Deus, porque nós fomos reconciliados por Jesus Cristo, aí vem uma alegria. Aí vem, não é só uma sensação de alívio, é alegria, é algo que transborda do ser humano saber que tem a possibilidade e o fato, tem amizade com Deus. Uma amizade conquistada pelo sangue de Jesus. Isso muda tudo. Essa é a razão de tanta alegria, de tanta transformação, de tanta busca por uma vida nova, de pessoas que se convertem a Cristo. Quem não se converte a Cristo não consegue entender isso. Porque isso não é um processo que a gente consiga explicar. Tem que ser vivido. Se você é alguém que não entregou a sua vida a Cristo, é alguém que não foi ainda reconciliado com Deus, eu posso lhe explicar com os melhores recursos da didática. Eu posso fazer o vídeo que for, a conversa que for. Eu posso pedir auxílio aos melhores em expressão, em comunicação. E nenhum de nós vai conseguir transmitir ao seu coração essa alegria. Essa alegria você só vai entender quando você atravessar esse caminho, essa jornada, esse portal, vamos dizer assim.
de se entregar a sua vida a Cristo. Quando você faz isso, aí o que vem, aí você começa a entender expressões e explicações que você viu ao longo da vida. Aí você começa a entender, por exemplo, por que um homem adulto, um pai de família, racional, com um título, talvez um título de doutorado, se emociona e chora quando relembra o dia em que entregou o seu coração e toda a sua vida a Jesus Cristo. Você entende por que um catedrático, um doutor, um professor universitário se senta ao lado de um pescador, de um homem simples, que mal consegue expressar o que tem no seu coração, e chama aquele homem de meu irmão amado, dizendo isso com toda a verdade do seu coração, e se ajoelha do lado daquele irmão para juntos se dirigirem em oração ao Senhor Deus. E tem aquela pessoa em alta conta, porque ali ele vê alguém que junto com ele foi reconciliado com Deus. E todas essas barreiras temporárias que nós temos, de nível educacional, nível financeiro, história pessoal, elas caem, porque nós botamos o nosso olhar na eternidade. E aí entendemos que todos aqueles que se gloriam na salvação de Cristo são irmãos e que nós caminharemos juntos servindo a Deus pela eternidade. E aí tudo muda. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. E eu quero muito a sua companhia para que a gente faça juntos essa jornada aqui, que é um prelúdio daquela outra jornada que nós faremos pela eternidade. Até lá.